Existe um manual de sobrevivência escondido nas páginas sagradas que 99% dos cristãos nunca descobriram, e o tempo para revelá-lo está se esgotando rapidamente. Enquanto multidões dormem espiritualmente, uma tempestade profética se aproxima como um furacão invisível, e apenas aqueles que possuem as chaves corretas conseguirão atravessar ilesos o período mais sombrio da história humana. Hoje, pela primeira vez, vou abrir diante de seus olhos este tesouro escondido que pode significar a diferença entre vida e morte eterna. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que está prestes a ser revelado não pode esperar, e você não pode se dar ao luxo de perder uma única palavra do que vem pela frente. Imagine por um momento, você está vivendo sua vida normal quando, de repente, o mundo ao seu redor desmorona completamente. Não estou falando de uma crise econômica comum ou de mais uma pandemia. Estou falando do momento exato em que as profecias mais terríveis da Bíblia começam a se cumprir diante de seus olhos. O pão desaparece das padarias brasileiras, a energia elétrica falha por semanas, e um governo mundial emerge com uma autoridade que faz nossos líderes atuais parecerem crianças brincando de política. Este não é um filme de ficção científica. Esta é a realidade profética que Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, descreveu em detalhes precisos há mais de 2000 anos. E hoje, pela primeira vez na história, todas as peças deste quebra-cabeças divino estão se encaixando perfeitamente diante de nossos olhos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 24 versículos de 3 a 8, onde nosso Senhor Jesus revela o cronograma exato dos últimos dias. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Você percebe a precisão profética dessas palavras? Olhe ao seu redor hoje, falsos messias surgindo nas redes sociais prometendo salvação através de filosofias vazias, guerras explodindo em múltiplas frentes simultaneamente, fome atingindo milhões enquanto outros desperdiçam alimentos, doenças novas surgindo constantemente, e terremotos aumentando em frequência e intensidade. Não são coincidências. São os sinais precisos que Jesus nos deu para reconhecermos que estamos vivendo nas vésperas do período mais importante da história humana. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não compreende: estes são apenas o princípio das dores. A verdadeira tribulação ainda não começou. E quando ela chegar, será como uma mulher em trabalho de parto. As dores aumentarão em intensidade e frequência até que algo completamente novo nasça, o reino de Deus na terra. A pergunta que deve estar queimando em seu coração neste momento é: como sobreviver ao que está por vir? Como ser um dos escolhidos que atravessará essa tempestade profética e permanecerá de pé quando a poeira baixar? A resposta está escondida em uma das histórias mais dramáticas e reveladoras de toda a Bíblia, uma história que poucos pastores ousam pregar porque ela revela verdades que podem abalar estruturas inteiras. É a história de Noé, mas não a versão infantil que você aprendeu na escola dominical. É a versão completa, crua e profundamente profética que nos ensina exatamente como Deus protege seus escolhidos durante os juízos mais severos. Vamos ao livro de Gênesis capítulo 6 versículos 5 a 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Pare e reflita sobre essas palavras por um momento. Deus olhou para a humanidade e viu que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso não descreve perfeitamente nossa época? Ligue a televisão, abra as redes sociais, olhe para as manchetes dos jornais brasileiros. Violência, corrupção, perversão, blasfêmia, tudo sendo celebrado como se fosse normal e até desejável. Assim como nos dias de Noé, estamos vivendo em uma geração onde a maldade se multiplicou exponencialmente. E assim como Deus decidiu purificar a terra através do dilúvio, Ele novamente purificará este planeta através da grande tribulação. Mas observe uma verdade crucial: Noé, porém,
achou graça aos olhos do Senhor. No meio de uma geração completamente corrupta, um homem se destacou. Um homem que caminhou com Deus enquanto todos os outros caminhavam segundo seus próprios desejos. E este homem não apenas sobreviveu ao juízo divino, ele e sua família foram preservados para se tornarem os ancestros de toda a humanidade pós-dilúvio. Essa é a primeira lição fundamental do Manual de Sobrevivência Divino. Deus sempre preserva um remanescente fiel. Sempre. Não importa quão terrível seja o juízo, não importa quão escura seja a noite, Deus nunca abandona aqueles que lhe pertencem verdadeiramente. Mas como Noé achou graça aos olhos do Senhor? A resposta está no versículo 9 do mesmo capítulo. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. 3 características definiram Noé como um dos escolhidos. Ele era justo, perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Vamos desvendar cada uma dessas características porque elas formam o DNA dos sobreviventes da tribulação. Primeiro, Noé era justo. Isso não significa que ele nunca pecou, mas que ele mantinha uma relação correta com Deus através da fé e da obediência. No livro de Hebreus capítulo 11 versículo 7, descobrimos que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Você percebe a profundidade profética desta passagem? Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Deus revelou a ele eventos futuros que pareciam impossíveis. Em uma época onde nunca havia chovido sobre a terra, pois o livro de Gênesis nos conta que uma neblina subia da terra para regar o solo, Deus disse a Noé que haveria um dilúvio global. Da mesma forma, hoje Deus está revelando aos seus escolhidos coisas que ainda não se veem. Através de sua palavra profética, através de sonhos e visões, através de sinais nos céus e na terra, Ele está avisando aqueles que têm ouvidos para ouvir sobre o que está prestes a acontecer. A pergunta é: você está ouvindo? Segundo, Noé era perfeito em suas gerações. Isso não significa simples, mas íntegro, completo em seu caráter. Enquanto sua geração se corrompia moralmente, Noé mantinha padrões divinos. Ele não se conformou com o padrão de sua época, ele se conformou com o padrão de Deus. Que lição poderosa para nossos dias! Vivemos em uma geração que chama o mal de bem e o bem de mal. Que celebra a imoralidade e persegue a retidão. Que zomba da palavra de Deus e exalta a sabedoria humana. Mas os escolhidos de Deus, como Noé, mantêm-se íntegros mesmo quando o mundo inteiro perde seus valores. Terceiro, e talvez mais importante, Noé andava com Deus. Isso significa que ele mantinha comunhão íntima e constante com o Criador. Não era apenas religião de domingo, era um relacionamento vivo e real que influenciava cada decisão, cada palavra, cada pensamento. E foi exatamente por causa dessa intimidade com Deus que Noé recebeu instruções precisas sobre como sobreviver ao juízo vindouro. No capítulo 6 versículos 14 a 16, Deus deu a Noé o projeto detalhado da arca. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 covados será o comprimento da arca, e de 50 covados, a sua largura, e de 30 covados, a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado acabarás por cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-as andares baixos, segundos e terceiros. Cada detalhe era crucial. Cada medida tinha um propósito. Cada material foi escolhido especificamente por Deus para suportar o juízo vindouro. Noé não improvisou, ele obedeceu exatamente às instruções divinas. Esta é uma verdade profética extraordinária. Deus sempre fornece instruções específicas aos seus escolhidos sobre como se preparar e sobreviver aos tempos difíceis. E essas instruções estão todas registradas em sua palavra para que possamos aprender e aplicar em nossos dias. Mas observe algo ainda mais impressionante: Noé não apenas construiu a arca, ele pregou durante 120 anos enquanto a construía. A segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 5 nos revela que Noé era pregoeiro da justiça. Durante mais de um século, enquanto preparava sua família para a salvação, ele também alertou sua geração sobre o juízo vindouro. Quantos ouviram e se arrependeram? Apenas 8 pessoas entraram na arca. Sua própria família. Isso nos ensina uma verdade dolorosa mas necessária. Mesmo quando Deus envia advertências claras através de seus servos, a grande maioria escolhe não ouvir. Jesus mesmo comparou os últimos dias aos dias de Noé no Evangelho de Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39. E, como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vida continuava normalmente. As pessoas estavam ocupadas com suas rotinas diárias, comendo, bebendo, casando, construindo negócios, fazendo planos para o futuro. Nada parecia diferente na superfície. Mas enquanto isso, Noé estava se preparando baseado na revelação divina que receberá. Esta é exatamente a situação de nossa época. Para a maioria das pessoas, a vida parece continuar normalmente. O brasileiro médio acorda, vai trabalhar, assiste suas novelas, acompanha o futebol, faz seus churrascos de domingo, e vai dormir pensando que amanhã será igual a hoje. Mas enquanto isso, os sinais proféticos se multiplicam exponencialmente ao nosso redor. A diferença entre os que sobreviveram nos dias de Noé e os que pereceram não foi sorte ou coincidência. Foi preparação espiritual baseada na revelação divina. E a mesma diferença determinará quem sobreviverá à tribulação vindoura. Mas o que exatamente constitui essa preparação? Como podemos ser como Noé em nossa geração? Primeiro, devemos desenvolver intimidade genuína com Deus através da oração e do estudo diário de Sua palavra. Não estou falando de religiosidade superficial, mas de um relacionamento profundo e pessoal com o Criador do Universo. É apenas nessa intimidade que receberemos a revelação específica de que precisamos para nossos dias. Segundo, devemos manter integridade moral em meio a uma geração corrupta. Isso significa viver segundo os padrões bíblicos mesmo quando somos ridicularizados, perseguidos ou incompreendidos. Significa escolher a verdade de Deus acima das mentiras socialmente aceitas. Terceiro, devemos nos preparar espiritualmente, mentalmente e até fisicamente para os tempos difíceis que se aproximam. Isso não é paranoia, é sabedoria bíblica. O livro de Provérbios capítulo 27 versículo 14 nos ensina: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e pagam a pena. Quarto, devemos permanecer fiéis em advertir outros sobre a realidade profética, mesmo sabendo que poucos ouvirão. Nossa responsabilidade não é converter multidões, mas ser fiéis em proclamar a verdade que recebemos. Mas existe outro aspecto crucial do manual de sobrevivência divino que poucos compreendem: o conceito do lugar de refúgio preparado por Deus para a sua igreja durante a tribulação. Vamos ao livro de Apocalipse capítulo 12 versículos 6 e 14. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A mulher representa a igreja fiel, e o deserto representa o lugar de proteção divina durante a segunda metade da tribulação. Assim como Deus preparou a arca para preservar Noé e sua família, Ele preparará lugares específicos de refúgio para preservar seu povo durante os juízos finais. Mas observe que a mulher não chegou ao lugar de refúgio por acaso. Ela fugiu e foi sustentada sobrenaturalmente. Isso implica ação humana combinada com provisão divina. Os escolhidos devem estar preparados para agir quando Deus der as instruções, assim como Noé teve que entrar na arca no momento exato determinado por Deus. No capítulo 7 versículo 1, lemos: E disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Houve um momento específico quando Deus disse: Agora é a hora. E Noé obedeceu imediatamente. Da mesma forma, haverá um momento específico quando Deus chamará seus escolhidos para se moverem para os lugares de refúgio que Ele preparou. A pergunta é: você estará pronto para ouvir e obedecer instantaneamente? Esta preparação não acontece da noite para o dia. Ela requer anos de caminhada fiel com Deus, anos desenvolvendo sensibilidade espiritual, anos aprendendo a distinguir a voz de Deus das vozes confusas deste mundo. E aqui está uma verdade que pode salvar sua vida: os lugares de refúgio não serão necessariamente onde você imagina. Noé provavelmente nunca imaginou que sua salvação viria através de um barco gigante flutuando sobre águas que cobriam as montanhas mais altas. Os caminhos de Deus são mais altos que nossos caminhos, e seus pensamentos mais altos que nossos pensamentos. Por isso é crucial não confiarmos em nossa própria sabedoria ou nos planos humanos de sobrevivência, mas dependermos totalmente da direção divina. O livro de Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 nos orienta: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Mas existe outro elemento crucial no manual de sobrevivência divino que poucos compreendem: a importância da comunidade dos fiéis. Noé não sobreviveu sozinho, ele sobreviveu com sua família. Da mesma forma, durante a tribulação, Deus preservará comunidades de fé, não apenas indivíduos isolados. O livro de Hebreus capítulo 10 versículo 25 nos exorta: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia refere-se ao dia do Senhor, o período da tribulação e do retorno de Cristo. E a Bíblia nos orienta a não nos isolarmos, mas a fortalecer nossos laços com outros crentes à medida que esse dia se aproxima. Isso significa que parte de nossa preparação envolve identificar e se conectar com outros cristãos que também compreendem a realidade profética de nossos dias. Precisamos formar redes de apoio espiritual, emocional e até prático com pessoas que compartilham nossa visão bíblica do futuro. Mas cuidado, não estou falando de qualquer comunidade cristã. Estou falando especificamente de comunidades que levam a palavra de Deus a sério, que não comprometeram a verdade bíblica em favor da aceitação social, e que estão genuinamente preparadas espiritualmente para os desafios vindouros. Muitas igrejas hoje se tornaram clubes sociais ou organizações políticas disfarçadas de cristianismo. Elas ensinam prosperidade sem santificação, amor sem verdade, graça sem arrependimento. Essas comunidades não apenas falharão em proteger seus membros durante a tribulação. Elas podem até mesmo se tornar armadilhas espirituais que impedem as pessoas de reconhecer e seguir a verdadeira direção de Deus. Os escolhidos devem ter discernimento espiritual para identificar onde Deus está verdadeiramente presente e operando. Como Jesus disse no Evangelho de João capítulo 10 versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. A voz do bom pastor pode ser ouvida através de sua palavra escrita, através de revelações proféticas genuínas, através de confirmações sobrenaturais, e através do testemunho unânime do Espírito Santo no coração dos crentes maduros. Mas talvez a lição mais importante do manual de sobrevivência divino seja esta: nossa segurança definitiva não está em nossas preparações humanas, mas em nossa posição espiritual diante de Deus. Todos os estoques de alimentos, todas as estratégias de sobrevivência, todos os planos de fuga serão inúteis se não estivermos genuinamente reconciliados com o Criador através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10, a saber, se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Esta é a base fundamental de tudo. Sem um relacionamento genuíno e pessoal com Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todas as outras preparações são como decorações em um túmulo. Podem parecer bonitas por fora, mas não têm vida real. E aqui está uma verdade que muitos não querem ouvir. Não basta ter nascido em uma família cristã, ou frequentar uma igreja, ou até mesmo conhecer a Bíblia intelectualmente. É necessário um encontro pessoal e transformador com o Cristo vivo que resulta em arrependimento genuíno, fé verdadeira e mudança radical de vida. Como você pode saber se tem essa relação genuína? A primeira carta de João capítulo 2 versículo 3 nos dá um teste claro, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E no versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Conhecer verdadeiramente a Jesus não é apenas uma experiência emocional ou intelectual, é uma transformação que afeta cada área da vida. É uma mudança tão profunda que você se torna uma nova criatura, como Paulo descreve na segunda carta aos Coríntios capítulo 5 versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas mesmo para aqueles que já têm essa relação genuína com Cristo, existe ainda outro nível de preparação necessário. A maturidade espiritual que vem através das provações e tribulações menores que Deus permite em nossas vidas para nos preparar para as maiores. Tiago capítulo 1 versículos 2 a 4 nos ensina: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. As dificuldades que enfrentamos hoje, crises financeiras, problemas de saúde, conflitos relacionais, perseguições menores, não são acidentes ou punições divinas. São treinamentos.
São oportunidades que Deus nos dá para desenvolver os músculos espirituais que precisaremos durante a grande tribulação. Se você não consegue manter sua fé durante uma crise financeira pessoal, como manterá durante o colapso econômico global? Se você não consegue perdoar uma ofensa menor, como perdoará durante perseguições severas? Se você não consegue confiar em Deus quando sua saúde está abalada, como confiará quando a medicina moderna não estiver disponível? Cada provação atual é uma oportunidade de crescimento que nos prepara para desafios maiores. Por isso Paulo pôde escrever na carta aos Romanos capítulo 8 versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições presentes são escola preparatória para a glória vindoura. E aqueles que aprendem bem as lições das provações menores estarão preparados para as provações maiores. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor, como posso saber se realmente faço parte dos escolhidos? Como posso ter certeza de que serei preservado durante a tribulação? A resposta está na própria pergunta. Se seu coração está inquieto com essas questões, se há uma fome genuína pela verdade divina queimando dentro de você, se você sente um desejo crescente de se aproximar de Deus e viver segundo sua vontade, isso são evidências de que o Espírito Santo está operando em sua vida. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 6 versículo 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você está sendo atraído para Cristo e para sua verdade, é porque o próprio Pai Celestial está chamando você. Mas essa atração divina deve resultar em ação. Não basta sentir, é necessário responder. Não basta concordar intelectualmente, é necessário obedecer praticamente. O livro de Tiago capítulo 2 versículo 26 nos lembra, porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, enquanto ainda há tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta, enquanto o Espírito Santo ainda está chamando, responda ao chamado divino. Entregue sua vida completamente a Jesus Cristo. Arrependa-se genuinamente de seus pecados. Comprometa-se a viver segundo os padrões bíblicos, não importa o custo social ou pessoal. Comece hoje mesmo a desenvolver intimidade real com Deus através da oração fervorosa e do estudo sistemático de sua palavra. Não leitura superficial, mas estudo profundo que transforma sua mente e coração. Una-se a uma comunidade de crentes maduros que levam a Bíblia a sério. Prepare-se espiritualmente, mentalmente e praticamente para os tempos difíceis que se aproximam. E acima de tudo, mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé, como nos ensina Hebreus capítulo 12 versículo 2. Porque ele é tanto o alfa quanto o ômega desta história profética. Ele iniciará a tribulação como juiz justo, e a concluirá como Rei glorioso estabelecendo seu reino eterno na terra. Os dias que vivemos não são acidentais. Você não nasceu nesta geração por coincidência. Deus colocou você aqui, neste momento específico da história, com um propósito divino. Talvez seja para ser preservado como uma testemunha fiel durante os tempos sombrios. Talvez seja para ser um instrumento de salvação para outros. Talvez seja para fazer parte da geração que verá o retorno glorioso do Rei dos Reis. Qualquer que seja seu propósito específico, uma coisa é certa: você tem a oportunidade única de fazer parte da história mais importante que jamais será contada. A história de como Deus cumpriu suas promessas proféticas, julgou o pecado, preservou seus escolhidos, e estabeleceu seu reino eterno de justiça e paz. Não desperdice essa oportunidade. Não seja como aqueles que nos dias de Noé estavam tão ocupados com suas rotinas diárias que perderam completamente os sinais dos tempos. Não seja como as virgens loucas da parábola de Jesus que não se prepararam adequadamente para a chegada do noivo. O tempo da preparação está se esgotando rapidamente. Os sinais proféticos estão se acelerando. A tribulação se aproxima como uma onda gigantesca que nada poderá deter. Mas para aqueles que estão preparados, para os escolhidos de Deus, essa onda não será destruição, será libertação. Não será fim, será começo. Não será morte, será nascimento de uma nova era onde Cristo reinará em justiça e paz por 1000 anos. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Deixe seu amém nos comentários se você está decidido a fazer parte dos escolhidos de Deus nesta geração final. O manual de sobrevivência divino está nas suas mãos. As instruções são claras. O tempo é agora. A pergunta final é: você escolherá ser como Noé,
um dos poucos que ouviram, obedeceram e sobreviveram, ou como as multidões que ignoraram os avisos até que fosse tarde demais. A escolha é sua. Mas lembre-se, em breve, não haverá mais tempo para escolher. A arca está sendo finalizada. A porta ainda está aberta. Mas não por muito tempo. Que Deus abençoe abundantemente aqueles que têm ouvidos para ouvir e corações para obedecer. Amém.